pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer análise aqui de como estudar para um concurso que está sendo bastante pedido ali no meu Instagram, por conta das notícias, que é o Detran DF. Então, se você ainda está na dúvida, se você ainda não conhece direitinho quais são os cargos que estão previstos para esse concurso, como começar a estudar, quais vão ser as disciplinas, então se você ainda está confuso, fica aqui nesse vídeo que eu vou passar muita informação importante aí para vocês, tá bom? Então vamos começar. Pessoal, já vou pedir para vocês, quem quiser estar seguindo lá o meu Instagram, eu tenho vários materiais gratuitos por lá. Então, meu Instagram chama amanda.concursos, então disponibilizo planilhas ali de ciclo de estudo gratuita, de metas, de vez em quando vou postando ali várias dicas para vocês também. E se alguém quiser conhecer o meu programa de mentoria também tem lá no meu site, que é www.amandaconcursos.com. Em relação ao concurso do Detran, como é que a gente tá hoje, tá? Gravando esse vídeo aqui nessa data de lançamento que vocês podem ver aqui pelo YouTube, como é que a gente tá em termos de andamento do concurso. O diretor-geral do Detran DF, ele falou que o edital para 2 cargos vai ser lançado em até dezembro de 2021. Os outros 2 cargos que estão previstos vão ficar para ano que vem, tá? Então, quais são esses 2 cargos? Para técnico e analista, ok? De atividades de trânsito. Os outros estão previstos para o começo de 2022. Como estão as previsões orçamentárias? As previsões orçamentárias na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, prevê aí 255 vagas para esses 4 cargos, distribuídos da seguinte maneira aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então, nós temos aqui 4 cargos principais, e aí tem muita gente confusa, por quê? Porque eles alteraram os nomes, mas eu vou sanar essa confusão de vocês aqui nesse slide. Como é que vai funcionar? Nós temos 4 cargos, beleza? 140 previstos para técnico em 2021, 40 com edital previsto para 2021 também para analista, tá? Então, dezembro ele saindo o edital. Para começo do ano que vem, previsto 660 vagas para agente de trânsito e 10 para especialista em atividade de trânsito, também em 2022. Esse especialista, ele é para formação específica. Então, o analista, o agente de trânsito, é para nível superior em qualquer área de formação. O especialista, não. Então, o que está previsto aqui são essas especialidades. Então, advogado, médico, psicólogo e arquiteto, que são as especialidades que o Detran hoje está precisando, ok? Pode ser que no edital surja mais alguma outra, eles alterem? Pode ser também. Por enquanto, o que a gente tem aqui de informação são essas 4 especialidades. Quais eram os antigos nomes? Porque isso aqui, gente, vai mudar na hora que vocês forem ver os antigos editais e tudo mais, alguma informação ou outra, mudou bastante. Então, vocês vão ver que ficou um pouco confuso mesmo. Esse em azul aqui é como o cargo ele é chamado atualmente, e o que está em preto é como o cargo era denominado anteriormente. Então, técnico, aqui vocês podem reparar que eu coloquei em ordem de remuneração, tá? Então, o técnico está recebendo menos, especialista tem remuneração mais elevada, já vou comentar no próximo slide. Mas aqui, ó, técnico em atividades de trânsito. Antigamente, ele chamava técnico de trânsito, ok? Antes disso ainda, antes dele ser técnico de trânsito, ele era auxiliar, tá? Vou botar todos os editais anteriores para vocês aqui na descrição do vídeo no YouTube. Então, aqui embaixo vai ter todos os últimos editais. E o de 2008, que era esse daqui de técnico, o nome dele era auxiliar na época. Beleza. Analista em atividade de trânsito. Anteriormente, ele era chamado de assistente de trânsito. O último concurso foi em 2010. Agente de trânsito já permaneceu agente de trânsito, apesar de ter uma lei que fala que seria auditor e tudo mais. Continuam chamando de agente de trânsito mesmo. E o que de maior remuneração é o especialista em atividade de trânsito, que são aqueles cargos específicos, né, para especialidades. Então, médico, psicólogo, etc. E anteriormente, eles eram chamados de analista de trânsito. Então, olha que confuso, porque antes a gente tinha um especialista que chamava analista, e agora a gente tem um analista que era o antigo assistente. Beleza? Então, assim, se ficar muito na dúvida, decore o cargo que você quer aqui, apenas o nome dele, depois vai caçar o edital e ver as disciplinas, ou então tire a print disso daqui. Então, vou só listar aqui quais são os editais. O último edital para técnico foi o de 2008, o último de analista foi o de 2010, tá tudo embaixo aqui na descrição do vídeo, os links dos últimos editais. Agente de trânsito foi de 2011, o edital, e o especialista foi de 2008 também. Então, podem pegar esses editais para dar uma lida e tudo mais. Só que, gente, é um edital
que tem pelo menos 10 anos. Você vai se pautar 100% por ele? Claramente não, porque muita coisa mudou desde então. Principalmente as legislações, as resoluções ali, muita coisa foi atualizada. Então, siga preferencialmente o que o seu cursinho está postando, o material do cursinho. Siga ali o material do cursinho, que não vai ter erro, porque eles estão postando os materiais atualizados. Um vídeo aula, PDF, se é um cursinho grande aí de confiança, cursinho online atualizadinho, certinho, então beleza, vai por ele. Então você não pode cometer o erro básico aí de chegar e estar estudando legislações que não estão mais em vigor. Em relação ao nível de escolaridade, técnico, nível médio, o restante tudo é nível superior. Só que agente de trânsito, pessoal, só para comentar um pouco das atribuições, o agente de trânsito é aquela pessoa que multa a gente, né? Então, assim, você estava mexendo no celular dirigindo, você bebeu, dirigiu. Então, essa pessoa que vai lá e vai estar te multando, pessoa que está nas ruas. Esses amarelinhos que a gente fala aqui no DF, né? Eles têm que ter a CNH pelo menos do tipo B. Por quê? Porque precisa saber fazer ali a direção das viaturas do Detran, ok? Então, CNH tipo B pelo menos. O restante só nível superior e para técnico nível médio. Sendo que especialista tem que ser uma área específica, normalmente ali, e o analista em atividades de trânsito, qualquer nível superior. Como é que são as remunerações de um cargo até o outro? Vamos lá, primeiro para técnico. Então, técnico em atividade de trânsito, remuneração inicial, 4.420, para analista, 6.000, para agente de trânsito, 6.792, especialista de trânsito, 8.190, chegando ali 10.000 e tanto. Como é que foi o último concurso? O último concurso foi para a gente, foi em 2011. Então, esse foi o último que a gente teve aí do Detran em si. Os outros cargos foram ainda mais antigos. Então, teve um em 2010, outro em 2008. Foi a Fundação Universa, nessa época aqui, para a gente. Só que essa banca nem existe mais. Então, assim, você vai encontrar poucas questões para fazer dessa banca especificamente. Então, você vai ter que recorrer a outras bancas. E é uma banca que já não vai ser mais do próximo concurso. E a gente ainda não sabe qual que vai ser. Pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ok? Jornada de trabalho, pessoal, 40 horas semanais. As bancas, 3 bancas aí que fizeram os 3 últimos concursos. Então, 2011, que nem eu comentei com vocês, Fundação Universo, não existe mais essa banca. 2010, Quadrix. Então, a Quadrix fez o do antigo assistente, né, que hoje é o analista em si, fez em 2010 o concurso. E o CESP fez em 2008, que foi o de técnico e o de especialista. Eles tinham outros nomes, mas em 2008 foi o CESP que fez, certo e errado, aquele mesmo estilo, 120 questões, que nem a gente já conhece, uma errada não uma certa. Então, assim, tem chance de ser a banca CESP, tem, de ser a Quadrix, de ser a IADES. Então, aqui no DF, estava vindo bem forte mesmo o CESP. Só que o CESP, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá fazendo, assim, muita bancada, sabe? Então assim, complicando a vida do concurseiro em outros níveis. Então, talvez, por conta desses problemas que estão surgindo aí um atrás do outro, a banca Sebrasp seja eliminada, tenha preferência por alguma outra banca, tá? Então, até então, eu acho que antes de surgirem esses problemas, eu chutaria que fosse CESP. Agora eu já não tenho mais certeza, porque o CESP cometeu uns erros muito ruins esse ano aí de 2021. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Beleza. Agora vamos falar das próximas etapas do momento que a gente está no concurso. Então, já foi formada uma comissão para organizar aí o concurso que está previsto para o final desse ano de 2021, que é o de técnico e o de analista, beleza? O de agente de trânsito especialista, que são maiores remunerações, começo de 2022, ok? Então, a comissão está formada. Qual que é a próxima etapa? A definição da banca, que a gente está esperando. Depois eles vão assinar o contrato com a banca e a banca vai montar o edital ali para ser lançado. Então, a gente já ainda tem um tempinho até essa prova. Dá tempo? Dá? Com certeza. Se ainda não começou, quer começar agora? Dá tempo ainda. Só você se organizar direitinho e tudo mais, que dá tempo de começar a preparação, tá? Quais são as fases no total para agente de trânsito? Então, para agente de trânsito, na última prova, como é que funcionou? Prova objetiva junto com a discursiva. Teve o TAF. Amanda, se eu for fazer para técnico, para analista, vai ter TAF? Não. Para especialista, vai ter TAF? Não. Só para agente de trânsito que teve o TAF.
Próxima etapa seria a avaliação psicológica e investigação social. E para finalizar, o curso de formação. Então, prova objetiva e discursiva classificatória e eliminatória. O TAF, pelo menos até o último concurso, foi só eliminatório, assim como a avaliação psicológica e investigação social. E o curso de formação eliminatório e classificatório também. Isso daqui para agente de trânsito. Apenas os outros 3 cargos diferentes, tá? Porque os outros 3 cargos, pessoal, eles não são, eles estão mais ali como se fosse um administrativo. É como se o agente de trânsito fosse a área operacional do Detran. E o restante é aquela área meio, né, que a gente chama, não é área fim, é a área meio, que está dando todo o suporte ali para a instituição. Disciplinas. Então, para a gente, nós tivemos 60 questões, que foi daquela Universa, e nós tivemos 4 horas para realizar a prova como um todo. Quais foram as matérias? Português, atualidades, realidade do DF, que não caiu na verdade, mas agora você já pode esperar que caia, porque, enfim, para sempre cai agora para o Distrito Federal. Noções de direito constitucional, lei orgânica do DF, direito penal, administrativo, processo penal, microinformática, conhecimentos específicos. Sendo que conhecimentos específicos o peso foi 2, então já tinha que ficar atento aí. O que caía dentro de conhecimentos específicos? Já vou comentar aqui, ó. Basicamente, pessoal, CTB e as resoluções do COTRAN, então legislação de trânsito, além do regimento interno do Detran DF, que é outra coisa que praticamente sempre cai nos concursos, né? A legislação do órgão em si e além da legislação de trânsito, então CTB e as resoluções do COTRAN. Então, quem fez PRF? Gente, vocês estão praticamente muita coisa desse edital aqui, ok? Muita coisa mesmo. Então, muita gente aí que ficou, né, virou órfão da PRF, não deu certo. Agora vai ter uma oportunidade bem legal de aproveitar todos os conhecimentos de trânsito que você adquiriu. E o Detran DF ele é uma oportunidade muito legal, porque a remuneração, assim, comparada com o Detran de outras localizações, outras localidades, não é tão boa a remuneração quanto aqui no DF. Então, se você pensa em vir para cá, enfim, tá esperando o próximo concurso da PRF, não deixa de fazer isso daqui. Já vai treinando fazendo Detran DF, tá? Então, esses aqui são os conhecimentos específicos, tem que ficar atento, esse concurso foi muito antigo, tem muita coisa que está desatualizada, então não vai tanto por aqui, pega o seu cursinho e siga o cursinho. Por quê? Porque ele já está levando em consideração, o professor de trânsito vai levar em consideração já o último edital da PRF em si, atualizado, as legislações atualizadas. Aqui, pra gente, eu fiz uma estimativa para vocês terem uma ideia de como é que funciona, tá? Então, por exemplo, quantas questões para cada disciplina? Português, 10 questões. No total, foram 60 questões. Então, o percentual na prova de português foi 17%, que é muita coisa, mas foi a segunda matéria mais cobrada. A primeira foi legislação de trânsito, com 13 questões, 13 de 60, 22% da sua prova de agente era de legislação de trânsito. Isso sem contar que era peso 2, só falando em termos de quantidade de questão. Ou seja, isso aqui tem um peso maior ainda, pelo fator ali da pontuação ser dobrada, entendeu? Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, em termos de questões mesmo, esse percentual de questões na prova. Então, mais cobrada ali, legislação de trânsito, segundo, português, em terceiro lugar ali, direito penal, em quarto, direito penal e direito constitucional, depois direito administrativo, e temos algumas outras aqui que foram menos cobradas, né? Então, RID não foi cobrado na época, mas agora vai ser, então por isso que tá 0% aqui, ok? Os PDFs, pessoal. Os PDFs é para vocês terem uma ideia, assim, que eu coloco, do tamanho daquela disciplina. Português tem 12 PDFs no cursinho, atualidades 8, RID 4 e assim por diante. Só que o que acontece? A gente vai analisar aqui o custo-benefício. Por quê? Porque tem matéria que o conteúdo é muito extenso. Por exemplo, lei orgânica do DF, para querem poucas questões. Então, se você pegar e analisar esse custo-benefício, quantos PDFs você vai dar para fazer tantos pontos, às vezes você consegue ter um custo-benefício melhor quando está faltando tempo para você. Então, essa última coluna aqui, ela é a quantidade de questões dividido por PDF. Que é como se fosse assim, para cada PDF que você lê, quantas questões você consegue, em média?
Então, por exemplo, para português, para cada PDF que você consegue ler, você consegue mais ou menos 0,83 pontos. Se a gente reparar aqui, uma matéria que tem um custo-benefício bem legal, porque é uma quantidade pequena de PDFs, 7 PDFs, para 8 questões. Então, você tem aí 1,14. Então, é um fator legal. Então, quanto maior esse fator aqui, mais importante é a disciplina. Esse verdinho mostra para vocês a importância da disciplina, assim como esse azul. Depois tira um print, avalia direitinho aqui, ok? ECA caiu também no último concurso, ó, direito penal com 0,88 também, um custo-benefício bom. Apesar de legislação de trânsito cair bastante, o custo-benefício dele, assim, né? Porque ele é uma matéria muito extensa, então 23 PDFs, é a matéria mais extensa que você vai ter. Então já indico começar logo pelo CTB. Depois, se você terminar, entender o CTB tudo direitinho, aí que você vai para as resoluções do COTRAN. O TAF, quais foram as provas? Lembrando que isso aqui é só para agente de trânsito. Barra, meio sugado, shoot run, que é aquela prova de ir e vir, né? E a corrida de 12 minutos. Mais informações vocês podem pegar no edital, que é o edital que está aqui de 2011, aqui no link abaixo na descrição do vídeo. Agora, saindo um pouquinho da prova de agente, vamos falar um pouquinho da prova de analista, que é aquele de cima para baixo que eu tinha colocado, né? Técnico, analista, agente de trânsito, especialista, aquele segundo, com a remuneração de R$6.000. Nós vamos ter a prova objetiva, junto com a prova discursiva, no mesmo dia, e depois uma prova de títulos. Quais são as disciplinas? Foram 80 questões, o último edital foi em 2010 e foi a banca Quadrix. Então teve português com redação oficial, informática, constitucional, lei orgânica, direito administrativo, regimento interno do Detran, tá escrito errado aqui, ignore, e legislação de trânsito. Pessoal, vocês estão vendo que o edital em si, de analista, e se você comparar com o de agente, é muito parecido. Estava mudando aqui, basicamente, penal, processo penal. E claro, dentro de cada disciplina aqui, às vezes tem uma coisinha ou outra de diferença, mas vocês conseguem ver que é bem parecido. Então, você se preparando para analista agora, mais para frente você pode fazer de agente de trânsito? Com certeza, essa é a lógica, porque você já vai adiantar muita coisa do edital de agente estudando para analista logo. Essa prova aqui foi de 5 alternativas, ela múltipla escolha básica, não era CESP, nesse caso aqui foi Quadrix, a banca. E como é que eram as questões das outras, ok? Em termos de conhecimentos básicos e específicos. Para técnico, que foi o último concurso em 2008, depois vocês dão uma olhada aí no edital, o nome dele era auxiliar, não teve redação, não teve discursiva. Isso significa que no próximo não vai ter discursiva? Negativo. Pode ser que tenha? Pode, gente. Passou muito tempo, então muda a banca, às vezes muda mesmo o concurso, às vezes a comissão ali faz questão que agora o técnico tenha também a redação. Pode ser que não tenha, a gente teve aí PGDF que não teve redação, né, para técnico. Então pode ser que não tenha também. Mas primeiro fica firme para a objetiva, que a objetiva, né, tá garantida. Então, para técnico, como é que foi? Foi o CESP, né, em 2008, básico, 50 questões, né, de conhecimentos básicos, conhecimentos específicos, 70 questões. Para analista, a prova de 2010 ali, conhecimentos básicos 50, conhecimentos específicos 30 questões, 80 no total, que foi da Quadrix. E o especialista de trânsito também em 2008 com o CESP, isso aqui era de certo e errado, tá? Apesar de eu não ter anotado aqui, mas era certo e errado. Conhecimentos básicos 50, complementares 20, específicos 50, com exceção da especialidade de direito, porque aí no caso era específico junto com complementares 70 questões também. Disciplinas para especialista, que é a remuneração mais elevada, aquele cargo específico. Português mais a redação oficial, constitucional, direito administrativo, lei orgânica do DF, legislação de trânsito, regimento interno do Detran. Então tudo isso aqui é muito parecido em todos os editais, toda essa parte aqui básica. Então, constitucional, administrativo, lei orgânica, legislação de trânsito, regimento interno e português. Praticamente cai para tudo. O que altera de uma matéria para outra ali está mais nos conhecimentos específicos, no caso de agente penal, processo penal. Conhecimentos específicos para o especialista é dentro da área de formação. Então, se é o médico, conhecimentos médicos, se é psicólogo, conhecimentos da psicologia. Próximo, para técnico, foi o último cargo aí, né, que eu deixei para comentar, aquelas mesmas matérias que a gente já comentou, as mesmas, com a diferença de raciocínio lógico que está entrando aqui para essa disciplina também. E como é que funciona a prova de títulos? Seria, no caso, o analista e o especialista também.
Então, prova de títulos, conta ponto aí, doutorado, mestrado, pós-graduação, lato sensu e experiência profissional comprovada na área. Agora, Amanda, dá tempo de fechar o edital? Uma coisa que o pessoal pergunta muito. E eu vou mostrar para vocês com aquela quantidade de PDFs que eu mostrei para vocês de agente, né? Então, se você somar todos os PDFs do curso ali, vocês vão ver que tem mais ou menos 105 PDFs para agente de trânsito. Para técnico, para analista, também fica parecido. Para técnico tem menos ainda. Mas tudo girando em torno ali de 100 PDFs. Para especialista não, aí como tem a parte específica e tudo mais, então exige, né, um pouco mais aí de estudo da parte específica que é maior. Agora, esses outros cargos, pessoal, então agente, técnico, analista, dá para você estudar, fechar o edital assim, com um tempo tranquilo. Como é que você faz? Mesmo trabalhando, mas eu trabalho, ainda tenho tempo? Ainda tem tempo. Pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, você ainda tem tempo. Se você esperar mais, aí não vai ter tempo, não. Mas com 105 PDFs, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó. Trabalhando, você consegue fechar o edital mais ou menos em 5 meses. O que acontece? A gente está em outubro. O edital vai sair ali, mais ou menos, por exemplo, técnico analista, em dezembro. Então, a prova deve ocorrer o quê? Janeiro, fevereiro, março. Então, em março do ano que vem, março de 2022, você tem exatos 5 meses. 5 meses você consegue fechar esse edital. Vou mostrar aqui para vocês uma sugestão de metas, que é o que eu fazia geralmente com os meus mentorados. Então, por exemplo, eu tive minha irmã aí, que não assistiu a entrevista dela, assista, que foi aprovada para escrivão da PCDF, o namorado dela, que foi meu mentorado também, foi aprovado no concurso do BRB. Os mentorados também estudam quais as metas, são metas muito simples, bem tranquilas, que, claro, exige o esforço diário, a constância da pessoa para estar batendo, mas que dá para ser feito. Se você se comprometer a fazer um estudo, um PDF por dia, se você perdeu em um dia, não estudando na quarta, você compensa ele um dia do final de semana, isso de domingo a domingo, ok? Se você estiver trabalhando. E aí, no final de semana, você faz 2 PDFs no sábado, às vezes 2 PDFs no domingo para compensar. Mas aí você vai fazer 7 PDFs ali na semana, ok? Sendo um PDF por dia. 100 PDFs você fecha em 100 dias. Ou seja, você vai levar um pouco mais de 3 meses ali para você conseguir fechar todo o edital. E aí depois você vai utilizar para o restante desses 5 meses aqui, leitura da lei seca, revisão, questão, simulado e, se tiver o caso, a redação, treinamento. Então dá para estudar? Dá. Vai fechar o edital ali, um PDF por dia, se comprometa, um PDF por dia. São 105 PDFs no total, você vai fechar em 105 dias. Perdeu um PDF ali que você não deu tempo de estudar na terça, você compensa no sábado, faz 2, no domingo, faz 2, no feriado, faz 2, tira as férias do seu trabalho. Então se programa para você conseguir tá cumprindo esse prazo aí de 105 dias para você fechar seus 105 PDFs. E quais são as metas que normalmente eu falo para o pessoal estar fazendo? Isso aqui, pessoal, uma realidade de uma pessoa que está trabalhando e estudando. Então, ter 3 metas mais ou menos num dia. Primeira meta seria estudar um PDF por dia, ou então uma média ali de 6 a 8 videoaulas. E aí o PDF você tem que estudar rápido. Para você bater essa meta aqui, não dá para você estudar, querer ir lendo o PDF e fazendo um resumo do lado. Não, você vai pegar o PDF, vai ler e vai grifando. Quem está assistindo o videoaula, você acompanha ou pela degravação, ou pelo slide, ou então pelos resumos prontos que os professores dos cursinhos online liberam. Então, você vai utilizar essas formas aí de revisão. Resumo pronto do professor, mapa mental pronto, slide, degravação, grifos no PDF. Então, você vai utilizar essas formas mais aceleradas para você estar revisando. Meta 2. Você pode fazer essa meta 2 antes da meta 1, então você pode fazer no meio da meta 1 quando você estiver cansado, tá? Que a meta 1 é a mais demorada. Meta 2 é você fazer uma revisão sempre do PDF anterior, daquela forma bem rápida, que nem eu falei pra vocês. Gente, é 30 minutos no máximo. Então você vai pegar, vai começar hoje o PDF, por exemplo, de Constitucional, o 3, você vai revisar o 2, pelo resumo pronto do professor, pelo slide, enfim, dessas formas prontas aqui, que nem eu coloquei para vocês, resumos, mapas mentais prontos, degravações marcadas, slides, grifos. Então, você vai fazer dessa forma para estar revisando o PDF anterior, ou então as videoaulas anteriores. Então, antes de começar o PDF 4, revisa o 3. Antes de começar o PDF 2, você revisa o 1.
E claro, você tem que fazer essa meta aqui no dia, mas você pode fazer assim, vou começar a estudar esse PDF e no meio vou fazer a revisão do anterior. Pode também, não tem problema. Importante que você faça dentro do dia. A meta 3 é você fazer 30 exercícios do PDF que você estudou no dia anterior. Então, você tem um ciclo ali que cada dia você vai estudar uma matéria diferente, tá? Começa aí com umas 4 a 5 matérias, terminou uma, adiciona outra, terminou uma, adiciona outra. Uma matéria, basicamente, dessa nova aqui por dia, referente à meta 1. A meta 3 aqui, que são esses 30 exercícios, então é o seguinte. Ontem você estudou Direito Constitucional. Então, hoje você vai fazer 30 questões de Direito Constitucional que você estudou ontem, beleza? Então, seria mais ou menos isso, para você estar fazendo questão todos os dias e funciona como se fosse uma revisão de 24 horas, porque você está vendo uma coisa ali que você estudou no dia anterior. Para quem estuda por videoaula, toda vez que você fecha um grupo de videoaulas referente a um tópico, você vai lá e faz 30 questões. Não pula essas questões, pessoal. A questão ela é fundamental para você ser aprovado. E eu coloco aqui para você estar registrando esses resultados. Então, registra essas suas notas, que isso vai te ajudar muito a saber o que você tem que revisar mais, o que você tem que revisar menos mais para frente. Vou mostrar para vocês essa questão de registrar mais para frente aqui. Agora, se você está sem trabalhar, Amanda, não trabalho, estou por conta dos estudos. Excelente, você tem aí 2 a 3 meses para você fechar o edital e ainda fazer a revisão. 2 meses, pessoal, se você se comprometer a fazer 2 PDFs por dia, que era a minha meta, é aquela meta toda dobrada. Então, são 2 PDFs novos por dia, com 2 revisões por dia, com 2 baterias de questões dos PDFs do dia anterior por dia. Ou seja, eu fiz essa meta, meu cunhado, que foi aprovado, fez essa meta, vários dos meus mentorados aprovados que não trabalhavam durante o estudo, né, também fizeram essa meta, minha irmã fez essa meta. Então, se você se comprometer a fazer 2 PDFs novos por dia, você consegue fechar o edital aí em 2 meses e ainda usar mais um mês para estar fazendo revisão, simulado, mais questões, treinando para discursiva. Então, só dobrar aquela meta. Então, vem aqui, tira print das metas, dobra se você não estiver trabalhando. Se você estiver trabalhando, tenta se comprometer com isso daqui. Amanda, uma dúvida, eu preciso fechar o edital? Hoje em dia, é muito difícil uma pessoa ser aprovada que não fechou o edital. Se não for um edital imenso, então Receita Federal, TCU, concursos da carreira fiscal, então quando meus mentorados chegam com esses concursos, a gente seleciona o que é mais cobrado. Por quê? Porque realmente faz sentido. Tem 23 matérias da pessoa para estudar. Ela vai estudar as 23? Não, às vezes dá para a gente abandonar 2, 3. A gente abandona as menos cobradas porque eles estão tendo muita dificuldade. Faz sentido? Faz sentido. Faltando tempo, faz sentido. Agora, concursos com edital menor, a gente tem que estar fechando o edital. Meu edital não era um edital muito extenso. Eu sabia que para ser aprovada eu tinha que ter estudado. Até aquela lei que era pouco cobrada, nunca foi cobrada nas outras provas. Precisava estudar? Precisava, porque se quisesse na minha prova, eu sabia que a pessoa que ia ser aprovada, ela ia ter estudado, porque ela está se garantindo. Ela está muito bem preparada. Então, se você quer se garantir para passar nessa prova do Detran, você tem que estar fechando o edital também. Hoje eu considero o mínimo, assim, a pessoa para ser aprovada nesses concursos com editais medianos e pequenos, tá fechando o edital. Amanda, tô muito perdida, não sei por onde começar. Beleza, pega esse ciclo inicial aqui e vai cumprindo aquelas metas que eu falei para vocês estarem fazendo em relação aos PDFs ou então aquele combo de videoaulas que é referente a um tópico. Ciclo inicial, essas 5 matérias, terminou uma, adiciona outra. Pra gente, no caso, tem direito penal, então você coloca já direito penal aqui. Se forem as outras matérias, aqui cai praticamente para todas as outras. Então, português, código de trânsito, direito constitucional e administrativo. Se for estudar para a gente, já pode colocar direito penal também. Eu indicaria você estudar todas as outras matérias se você pretende fazer analista ou técnico. Por quê? Porque o edital vai sair antes, né? Então, se for que nem o diretor geral do Detran estava comentando, se sair antes mesmo, melhor que você estude o fecho de analista e depois você inclua penal e processo penal. Que aí seria mais lógico. E lembra que nem eu falei, pessoal, para vocês de ir registrando as questões. Então, eu tenho planilhas que eu vendo no meu site, que é www.amandaconcursos.com. Essas planilhas completas você pode comprar do Detran DF também. Então, vem com o edital verticalizado certinho. Você consegue ter uma ideia ali do que você vai estar estudando. E você vai marcando o chequezinho em tudo que você estudou e vai anotando a quantidade de questões que você fez para cada assunto, né? Ou então para cada PDF que estão lançados, por exemplo, os PDFs. Esse aqui era a planilha do BRB, do meu mentorado que foi aprovado, e as notas dele para cada
PDF. Então, assim, depois ele marcou a revisão, então a gente ia fazendo um controle. Então, a gente consegue ter uma ideia. Então, por exemplo, que olha, esse vermelhinho, dá pra ver que depois da outra revisão ele ficou amarelo. Esse amarelo aqui, apesar de ter continuado amarelo, ele aumentou a nota de 74% para 81%. Então, isso aqui ajuda essas cores a saber onde está precisando revisar mais. Então, se você quiser ter um controle, assim, bem legal mesmo, conheça lá o meu site, tem para o Detran também. Se quiser saber dos meus planos de mentoria, é só mandar uma mensagem lá no meu Instagram, ou então entrar no site também, que tem todas as informações lá. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Se quiserem que eu faça vídeo sobre outro concurso aí que você esteja pensando em fazer, pode colocar no comentário também. Alguma outra dúvida que alguém quiser mandar mensagem no Instagram, pode estar mandando mensagem por lá também, que é o amanda.concurso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau!